Oi, gente, tudo bem? Como é que vocês estão? Bom dia, boa tarde, boa noite. Este é o Potter Entrevista. Estamos na temporada chamada Perdão e a gente está com a Cultura Inglesa, nossa parceira, aqui em mais uma edição do Potter Entrevista. Aliás, está nos seus planos aprender ou melhorar o inglês? E o dos filhos? Não tem o porquê deixar isso para depois. O curso presencial da cultura, todo mundo conhece, qualidade e excelência acadêmica, com mais de 85 anos, quase um século, ensinando a língua inglesa. Tem também o curso semipresencial, que mistura aulas presenciais com atividades online. Daí tem a modalidade ao vivo pela internet, para você poder estudar sem sair de casa. É diferente do inglês online. É inglês ao vivo pela internet, com dia, horário e professor fixo. Um detalhe importante aqui, tanto o curso presencial como o semipresencial estão acontecendo ao vivo pela internet durante esse período de isolamento social que a gente está vivendo, né? Ou seja, você escolhe como quer estudar. Para saber mais e fazer sua matrícula, acessa culturainglesa.net, bem assim, bem barbada, culturainglesa.net, ou vai dizer, direto no WhatsApp, que é um número meio estranho, mas é um número de WhatsApp, tá? Coloca lá, 21 4002 0909. 21 4002 0909. Corre, porque tem o inglês para você, tem uma cultura inglesa para você. Andressa Urach, é um prazer te ter aqui. Obrigado. Tudo bem? Prazer é meu, tudo ótimo. Obrigado pelo convite. Eu que agradeço. Eu vivo que as pessoas queiram falar para mim. Essa é a minha profissão, né? Que, aliás, é uma coisa que tu andou se metendo e tá bem metido, né? Como é que tá sendo essa coisa de ser comunicadora? Como é que tá lidando com isso, assim? Como é que se descobriu isso aí? Na verdade, eu sempre gostei da televisão, né? Desde pequenininha. E na época que eu comecei a ser assistente de palco, sempre existia o sonho de trabalhar como comunicadora. Então, já vai fazer mais ou menos uns 6 anos que eu já estou na televisão, né? Eu comecei em uma emissora, agora já estou em outra. Então, tô aí, né? Nesse trabalho incrível que é conversar e descobrir mais sobre as outras pessoas. Lindo, 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 lindo. Andressa, eu acho que a coisa mais legal é aqui a gente tentar contar histórias das vidas de quem eu entrevisto que possam tocar e ser universais para as outras pessoas. E a palavra perdão, eu descobri rapidamente aqui na primeira entrevista já com a escritora Marta Medeiros, que não é um assunto tão simples para muita gente, né? Porque é muito difícil de ouvir um perdão, infelizmente, né? E também é muito complicado pessoas que pedem perdão. Tem que ter uma grandeza interessante aí, sabe? Para pedir o perdão. Então, eu já começo te perguntando isso de cara, assim. Tá na tua fila alguém precisando pedir perdão para ti ou tu precisando pedir perdão para alguém? Você sabe, Potter, que o perdão para mim era algo muito difícil, porque eu costumava alimentar a mágoa. Aquela pessoa, ela me fez um mal e eu ficava remoendo aquilo. Quando eu descobri que esse sentimento estava fazendo mal a mim e não a outra pessoa que tinha me magoado, eu vi que, na verdade, era importante para a minha saúde física e mental eu perdoar, entende? Porque o perdão, ele vai além Porque algumas pessoas pensam assim, eu não vou perdoar, eu não vou me humilhar pedindo perdão. Só que quando você perdoa, você se cura. E eu vejo que a minha cura interior, ela foi necessária, Potter, justamente perdoar. Porque o perdão é como um prisioneiro e tu abre aquela porta de cadeia e descobre que o único prisioneiro era tu. Entende? Porque a pessoa que te fez mal, ela vai continuar a vida dela. Às vezes ela te fez mal e ela nem sabe que ela te fez mal. Eu costumo falar, né, que quem bate não lembra, mas quem apanha lembra. Então, a dor das palavras, às vezes, elas doem muito mais do que um tapa. E normalmente essa dor acontece das pessoas muito próximas a gente. Pessoas com que a gente tem um carinho muito grande. Então, a decepção, ela acaba sendo muito, muito grande. E isso abala o nosso emocional e deixa a gente doente. Eu vi que a maior parte das minhas doenças, né, principalmente as psicológicas, elas estavam ligadas à parte de eu não conseguir perdoar.
porque eu estava nutrindo aquele ódio dentro de mim. E eu acabava destilando esse ódio para outras pessoas. Então, quando eu entendi isso, que era uma parte racional, eu precisava usar a minha razão e não a minha emoção, porque o meu coração queria vingança. O meu coração queria odiar, falar coisas horríveis, que se eu pudesse dar um tiro na pessoa, eu dava, entende? Só que quando eu entendi isso, que eu estava ficando doente por isso, por causa desse sentimento ruim de vingança, eu comecei a trabalhar o perdão. E isso é uma coisa que vai fazer quase 6 anos que eu aprendi. Logo que eu me converti, que eu conheci o Senhor Jesus, eu entendi isso, tá? Então foi muito difícil para mim quando me disseram assim, Andressa, para você se curar, você vai ter que perdoar o homem que te abusou sexualmente na infância. Eu disse, não, impossível, jamais, ele não. Aí eu pensei assim, nossa, eu tenho ódio dele, como que eu vou perdoar? Aí me ensinaram que eu teria que usar a razão, que eu teria que confessar já o perdão mesmo sem ele existir, porque as palavras tinham muito poder. E quando a gente confessa aquilo, no plano espiritual, já acontece, né? Então, quando eu comecei a confessar o perdão, mesmo sem sentir ele, naturalmente, parece que foi lavando o meu coração. Era como se estivesse saindo aquilo que estava ruim dentro de mim. É como uma comida estragada, sabe? Você come, aquilo está fazendo mal no teu estômago. Quando eu comecei a pedir, tipo, Deus, me ajuda, sozinho eu não consigo, tira esse ódio, essa vontade de vingança que eu tenho dentro de mim. Foi naturalmente acontecendo. Então já fazem 6 anos que eu aprendi a perdoar. Claro que perdoar não quer dizer que tu tem que conviver com a pessoa que te machucou, né? Você não precisa viver com aquela pessoa que vai ficar te machucando. Mas é perdoar para você se curar. E recente também eu passei por uma decepção muito grande de uma pessoa que eu admirava muito, assim. E aí eu senti de novo aquilo, aquela dor, assim, de eu ficar um mês chorando, decepcionada com a pessoa. E aí eu pensei assim, não, eu não posso culpar ela. Ela errou, tudo bem, mas eu também já errei. Aí eu comecei a pensar, todo mundo erra, todo mundo tem o seu dia mal, todo mundo de repente fala uma coisa que não é boa, que machuca. E aí eu comecei a ter autorresponsabilidade, sabe? Eu acredito assim, que as palavras só vai doer se você dá importância para aquilo. Eu antigamente não me importava com o que as pessoas falavam, agora eu vou me importar? Entende? Então, tudo tá na nossa mente. A gente se auto-sabota. A gente mesmo é responsável pelas nossas escolhas. E a gente tem que tomar a decisão. E o melhor é usar a razão sempre. Além do sentimento, porque o nosso sentimento é o nosso pior inimigo. Se tu alimenta um sentimento ruim, quando vê você tá em cima de uma cama em depressão, ouvindo esses pensamentos. Então, só você pode mudar a sua vida, só você pode tomar a decisão de perdoar e seguir em frente. Sabe? Então, a partir do momento que eu aprendi o perdão, eu me curei o meu interior. Hoje eu não dependo mais de remédios, de calmantes, porque eu acredito, olha, acredito com toda a certeza que foi o perdão que fez com que essa limpeza interior acontecesse dentro de mim. Hoje eu sou livre, entende? Quando eu decidi perdoar, eu me tornei livre. Tu vai lá no passado teu, né, que tu conta no teu livro, que é um best-seller, diga-se de passagem. Que é essa pré-adolescência, infância de abuso, né? Que, aliás, é uma história inacreditavelmente comum no Brasil, né? Muitas meninas são abusadas. E aí não entra... sei lá, é de qualquer classe social isso aí. Homens também, né, Potter? Homens não também. Só mulheres. Exatamente. Às vezes o familiar, às vezes é o pai, às vezes gente é o irmão, muito próxima, muito próxima. Exatamente. O que eu queria te perguntar é o seguinte, tá? É uma ferida eterna. É uma tatuagem. Aliás, eu até dei um Google lá, botei teu nome no Google para ver o que eu perdi de ti nas últimas semanas, e a última notícia era que tu estava retirando uma tatuagem, né? Então eu vou usar a metáfora da tatuagem. É uma tatuagem.
a pessoa ou as pessoas, elas vieram te pedir perdão? Teve algum tipo de contato? Porque é uma coisa muito... É um crime, na verdade, né? Tipo assim, essas pessoas tinham que ser presas, na verdade. Mas vamos lá. Teve algum pedido pra ti? Como é que foi isso? Eu não tô perguntando o que aconteceu. Eu tô perguntando isso com um link de perdão. Se teve isso. Porque internamente eu já entendi. Né? Tu tinha aquela vontade de vingança, aquela coisa toda, e tu decidiu, cara, ou eu me resolvo, ou eu vou ficar presa pra sempre. Beleza. Mas aí foi tu contigo mesma. Tem uma outra pessoa. Tem uma agressora na parada aqui. E aí? Veio algo de É, lá? eu acredito assim, ó, que o estupro, quando ele é comprovado, quando existe provas que aconteceu, eles realmente, essa pessoa, ela tem que ir para cadeia, né? Ela tem que pagar pelo que ela fez. Eu acho que deveria existir até leis mais severas para que isso não acontecesse. Uma castração, um remédio, alguma coisa que não sei, que mexesse com isso, entende? Mas enfim, a gente, né, depende das leis do nosso Brasil. Mas a parte de perdão da parte do abusador, eu liguei para ele e disse que eu perdoava ele. Ele já é um senhor, eu não tenho como provar, porque isso aconteceu quando eu tinha 6 anos de idade, até um pouco menos, só que as minhas memórias são entre 6 e 8. Só que eu morava com ele desde os 2 anos de idade, então isso acontecia já há muitos anos. E eu liguei para ele para dizer que eu perdoava ele, ele me tratou muito mal. E, e eu já esperava, porque as pessoas, elas são como elas podem ser, Potter. Cada pessoa reage de uma maneira, cada um tem uma bagagem, cada um tem um pensamento. E eu acho que é isso que é bonito no ser humano, a gente respeitar essas diferenças. Eu já estava esperando essa reação ruim da parte dele, né? Mas isso é individual. Eu acredito também que não justifica, mas normalmente o homem que foi abusado, a pessoa que foi abusada, ela se torna um abusador. Então eu acredito que na infância ele deve ter passado por isso, né? Até porque até muitos estudos já comprovam isso, né? Que é um ciclo que acontece. Então eu consegui olhar ele como uma criança. E antigamente a gente sabe que a violência era muito grande, assim, dos pais, né? Uma brutalidade maior em apanhar. Eu passei por isso, eu apanhei muito. Então a gente vai para mais tempo ainda no passado, a gente não sabe o que essas pessoas passaram, os traumas, os abusos. Então hoje eu sempre tento me colocar no lugar do outro, né? Eu sempre tento me imaginar, e se fosse eu? E se eu estivesse no lugar dele? Ele tá à beira da morte, já tá bem senhor. E aí eu fiquei pensando, sabe, e o que será que ele passou para ele fazer isso? Então eu decidi perdoar. Eu usei a minha razão, ele não me tratou bem, ele foi bem grosseiro comigo, mas hoje eu entendo que as pessoas, elas são como elas podem ser, e eu respeito isso. E eu acho que se a pessoa, ela tá mal, é porque ela tá ferida, ela tá machucada. Cada um dá o que tem. Então, eu até respeito essas pessoas, assim, porque infelizmente talvez elas não conheceram o amor, elas não foram cuidadas, elas não foram amadas. E normalmente quem não recebeu o amor também não sabe dar amor. Pelo contrário, né? Certamente isso colaborou para te ser uma adolescente que falou assim, cara, quero ser independente, o mundo é meu, azar, entende? Aí tu se olhava no espelho e via beleza, né? Autoestima lá em cima, e aí a tua vida dá uma guinada para uma outra história. Que é uma história que tu abandonou agora há pouco, né? E abandonou num processo de, vamos lá, eu vou usar a palavra, mas porque eu acho que quando tu foi para lá, tu queria isso, de embelezamento. Né? Eu digo físico, né? Obviamente, eu estou falando de físico. Como é que foi essa vida? Como é que agora tu com o André Surak mesmo, assim, olhando isso, que é o que te faz famosa, né? Que é o que te faz ficar em manchetes junto com celebridades mundiais, né? Como é que tu resolveu essa parada? Que tu se afastou e mudou, todo mundo sabe. Eu digo tu conversando com ela, assim, porque eu já te entrevistei outra vez, tá?
naquela vez o meu sentimento é que tu não gostava daquela Andressa ali. Não é não gostava a palavra certa, desculpa, a expressão certa. É tu assim... Não é também não entendia. Me ajuda. Porque tu sabe mais de ti do que eu. Tu tinha nojo daquela guria. É que o que acontece, eu não pela parte física e nem pela parte estética, assim, é pelo ser humano que eu fui. Pelo nível de crueldade que existia na minha mente já, Tá, mas entende? Andressa, o A que minha que tu repulsa fazia? acontece... O que que tu fazia que era tão agressivo? Eu era extremamente arrogante, eu me achava superior às pessoas, eu humilhava as pessoas com as palavras, eu era um ser humano detestável. Não, quando eu falo isso, eu falo pelas palavras que saíam da minha boca, entende, Potter? O mal que eu fazia para as pessoas com as palavras. Tu não tá Muito falando da mais com estética? Não, não. Não, assim, às vezes as pessoas elas confundem um pouco as coisas, né? Que nem você falou da tatuagem. Eu não vejo pecado na tatuagem, eu só não gosto mais delas. Entende? Eu não estou tirando porque eu estou julgando, condenando, não. Só que eu não quero mais. Eu não quero, eu quero não ter. Entende? As pessoas mudam de ideia, as pessoas mudam de opinião. Hoje, olhando para o passado, eu vejo que o abuso sexual aflorou muito a sexualidade em mim. Tanto que depois do abuso sexual, as minhas brincadeiras com as minhas amiguinhas, em vez de brincar de boneca, era beijar elas na boca, entende? Então, ali já aflorou essa sexualidade em mim muito cedo. Antes, foi precoce. Então, como eu conto no livro Morri para Viver, né? E ali, eu não tinha mais os limites. Eu acho que a vida, ela tem que ter um equilíbrio. Tudo que é demais é ruim. Entende? E eu perdi esse equilíbrio, porque na verdade eu era uma panela de pressão com tantas emoções dentro de mim que eu não sabia lidar com elas. E todos nós, se a gente não conseguir encontrar um equilíbrio, a gente se perde. Isso desde a comida. Comida é maravilhoso, se tu comer demais vai te fazer mal. Entende? Então, eu acredito assim que tudo nesse mundo nos é permitido, né? Porque tá aqui o nosso acesso. Só que a gente tem que ter o equilíbrio de saber o que nos faz bem e o que não faz. Então, na minha cabeça, eu me importava lá na minha infância muito com a opinião das pessoas. E eram palavras tão ruins, dizendo assim que eu nunca seria nada, que eu era feia, que eu era magrinha, que eu... Vários apelidos ruins de bullying, assim, sabe? Que começavam a crescer um sentimento tão ruim dentro de mim, que eu pensava assim, eu preciso ser gostosa, eu preciso ser maravilhosa, eu preciso... Porque, na verdade, tudo isso eu queria a aceitação das pessoas. Eu queria um elogio, eu queria que as pessoas dissessem o quanto eu era bonita. Então, aquilo mexia com o meu ego. Aí eu comecei a buscar na cirurgia plástica. Só que daí eu perdi o controle disso. Porque daí você nunca tá feliz com você mesmo, sabe? Você começa a olhar para o que você não tem e não agradece as coisas que você tem. Por isso que eu falei que tudo tá na mente. E na vida tudo é um equilíbrio. E eu perdi todo esse equilíbrio. Tanto que eu resetei a vida. Eu digo assim, eu via como um jogo de videogame, quando termina todas as fases. Aos 27 anos eu já tinha feito tudo no mundo, que o mundo tinha para oferecer, e perdeu a graça. Eu pensava em morrer. Entende? Então as coisas simples para mim já não faziam mais sentido. Aí eu precisei quase morrer para voltar a dar valor para as coisas simples, como beber um copo de água, você ir no banheiro sozinha, entende? Então, se a gente não olha para o que a gente tem e começa a olhar para o que a gente não tem, a gente enlouquece. E foi o que aconteceu comigo, sabe? Por muito pouco, graças a Deus que eu quase morri, porque por muito pouco eu não teria me suicidado, por muito pouco eu não teria estado dentro de um presídio. Por quê? Para você ver que a loucura acaba sendo tanta, que eu estava, né, nessa loucura de muitas cirurgias plásticas, corpo perfeito, não queria envelhecer. Mulher tem que ser vaidosa sim, tem que se cuidar, mas a gente vai envelhecer. É a lei natural da vida, entende? Então, as pessoas, quando elas chamar, elas têm que amar pela pessoa que você é e não pelo teu exterior, porque isso vai acabar. E aí as pessoas de fora,
elas têm muito assim, elas querem a perfeição, só que a perfeição ela não existe. A perfeição não existe, cada um é como pode ser. E tem pessoas que têm condições financeiras, tem outras que não. E as que não têm condição, entende? Então, elas acabam sendo envolvidas com as capas de revistas, o corpo perfeito, o Instagram. Aí as pessoas ficam nessa ansiedade, buscando o corpo perfeito da fulana, da ciclana, porque eu fui assim. Eu fui muito influenciada pela mídia, sabe? De buscar essa perfeição. E perdi o equilíbrio. Por isso que eu digo, na vida a gente tem que ter autorresponsabilidade. Não adianta a gente também ficar culpando os outros de escolhas que a gente faz. Eu escolhi tomar aquelas atitudes, eu escolhi o errado. Eu fiz as minhas escolhas. Então, a vida, ela é essa. Todos os dias, a gente tem escolhas. Então, a gente não pode mudar o que passou. Eu não posso mudar o meu passado. Eu não posso desfazer as coisas erradas que eu fiz. Entende? Eu posso fazer novas escolhas. Vou errar de novo? Sim, porque eu sou humana, eu erro. Eu não sou perfeita. Mas eu sei o que me faz mal. E o que me faz mal eu não quero. Entende? Então, todos os dias eu escolho que tipo de pensamento entra na minha mente. A minha mente é como a minha casa. Eu vou escolher quem entra. Entende? Se é para me fazer mal, então eu não quero. Vai me fazer bem? Ah, então eu quero. E assim é. E aí eu entendi que a vida é essa. E se eu não aproveitar cada dia como se fosse o último, mas de uma maneira equilibrada, então eu tô perdida, sabe? E aí eu aprendi valores, princípios, coisas que eu não tinha antes. Porque é como uma areia movediça, sabe? Um abismo vai puxando outro abismo. Uma coisa ruim vai puxando outra coisa ruim. E quando tu vê, tu tá lá no fundo do poço e tu não tem mais ninguém. Então, eu digo assim, que a gente possa se autoanalisar e se conhecer, porque quando a gente se conhece, a gente sabe os nossos limites. Eu sei os meus limites hoje, né? E eu precisei entender que para que eu pudesse realmente começar do zero, porque eu comecei do zero quando eu estava no hospital, ali eu tive que aprender a caminhar de novo. Eu tinha buracos na minha perna. Para uma pessoa extremamente vaidosa, você lidar com aquilo era muito difícil. Então, assim, eu acredito na existência de Deus, e se não fosse uma força superior como Deus para me ajudar, eu não teria conseguido, entende, Potter? Porque quem tá de fora, às vezes não consegue entender. Mas quem passa a dor daquele momento é só aquela pessoa para entender. Porque assim, ó, quem tá de fora julga, né? Agora, aqui, quando você passa por aquilo, você entende e você diz assim, poxa, eu não vou mais julgar quem está daquela maneira. Então, foi isso que eu aprendi. Eu tenho passado por muitas experiências, assim, nesses últimos 6 anos, que eu posso te dizer que a cada dia eu aprendo o que não é bom, o que não me faz bem. E eu aprendo com os meus erros, sabe? E se eu puder, de alguma forma, ajudar alguém com um exemplo do que não ser, do que não fazer, eu acho que já valeu a pena que ajude uma única pessoa, entende? O teu livro é um pouco disso, né? Tu contar a tua história sem escondê-la é um pouco isso. Olha, minha vida foi isso aqui. Isso. Quando eu pedi pra te voltar um pouquinho nessa Andressa que o Brasil conheceu, né? Era isso que eu queria entender. Porque eu pensava que tu não gostava daquela Andressa, que tu tinha nojo daquela guria, a expressão que eu usei, uma expressão bem porto-alegrense, porque tu achava que era ruim, por exemplo, assim, aquela história, vamos lá, eu vou citar um exemplo, tá? Porque eu queria te perguntar o que tem de errado isso, tá? Tá lá, aí com manchetes, Cristiano Ronaldo aparece. Aí eu fiquei pensando assim, sabe, linkando com o perdão. E aí? Qual é o problema? E aí eu me perguntei, por que a Andressa não gosta disso? Tá, aí eu pensei, não, é porque ela não gosta disso por causa da vaidade, porque ela ultrapassou um limite muito grande. Ela foi tentar fazer cirurgia, mais uma, sabe? Eu não sei quantas tu fez, entende? E ali quase morreu, 14. imagina. Uhum. E aí tu quase morreu. Tu quase morreu mesmo. Aí as fotos vazam, Andressa, tu lembra disso? As fotos vazaram de tu na cama do hospital, né? Cara, foi uma história muito ruim. Foi tão exposta aquela história que até dentro da tua pele a gente enxergou. Eu tô fazendo uma metáfora. As tuas feridas a gente enxergou. E aí quando tu surge de novo no Brasil, tu
é uma pessoa que encontrou na religião um outro caminho, né? E aí muita gente encarou como uma coisa engraçada, porque, tipo assim, não, só um pouquinho, tava de biquíni lá rebolando, agora vem pra mim com essa coisa de Deus e blá, blá, blá. E é uma coisa estranha, né? Porque Deus é tão presente na sociedade brasileira, né? O brasileiro tem tanto preconceito. Com esses dias eu vi uma entrevista do Emicida muito legal, dizendo que o campo progressista brasileiro, foi no Roda Viva, não dá bola para os evangélicos, coloca todo, rotula, acha que todo mundo é uma coisa meio Marco Feliciano, que é uma coisa política, não tô falando só do lado religioso dele, né? Eu acho que agora eu entendi, Andrés. O nojo que tu tem naquela guria lá, que é uma expressão minha, não tô falando que tu tem, era muito mais de como tu lidava com os outros seres humanos, e não... Vamos lá, vou usar uma palavra aqui. Não é putaria. E não aquela coisa que é carnal, entende? A tua história, as tuas histórias carnais daquela época, bem resolvidas, longe do abuso, aquilo não é problema pra ti? Olha, Potter, eu acho assim, ó, que o ser humano é livre. Deus nos deu o livre-arbítrio. As pessoas são livres. Elas fazem o que elas bem entendem. As mulheres fazem o que bem entendem, os homens fazem o que bem entendem. Cada um é responsável pelas suas escolhas. Naquela época, eu entendi que o que dava clique em site era o nu. Tanto que hoje, se tu for parar para pensar, né, você que trabalha com jornalismo, você consegue me entender. A gente sabe que, infelizmente, a pornografia é o maior mercado hoje que existe de venda, né, no Brasil, a pornografia. Então, infelizmente, as pessoas gostam de consumir isso. Os sites gostam de publicar isso, entende? Isso vende. Naquela época, as mulheres, elas estavam um pouquinho mais assim, mais recatadas, mais, sabe? Não estava tão avançado. Eu acho assim, naquela época, eu acho que não que eu fosse a única, mas assim, eu acho que eu me vulgarizava muito mais, entende? E era a eu tinha TV essa que fazia, coragem. né, Andrés? Era a TV que fazia isso, né? Hoje é o Entendes? Instagram, uma coisa mais... Por mais que tenha milhões ali, não é a mesma coisa que uma exposição numa televisão. Isso, entende? Então, assim, como é que eu posso te falar? Eu, naquela época, entendi que para que eu pudesse conquistar um espaço na televisão, eu teria que usar um fio dental, ser a gostosona, beijar outras meninas porque isso dava notícia. Então, tudo isso eu relatei no livro Morrer para Viver, porque eu entendi que dessa maneira eu seria manchete, eu seria notícia. E Business, por isso que dava que eu... dinheiro pra ti, isso claro, dava óbvio. dinheiro para mim. Então, na minha cabeça era isso, era tudo pela fama, era tudo por dinheiro, entende? Então, assim, sem limites, aí já ultrapassava todos os valores, pudores, enfim, cuidados comigo, com o meu corpo, sem me preocupar se o que meu filho iria pensar, o que a minha família iria pensar, entende? Eu pensava na fama e no dinheiro. Então, eu ultrapassei tudo isso. Não julgo quem faz. Quem sou eu para julgar quem faz isso, entende? Porque cada um sabe as contas que tem que para pagar, os boletos que bate na porta de cada um, né? Então, não julgo essas pessoas, porque quem sou eu para julgar alguém? Mas na minha cabeça era o que eu fazia, né? Tanto que eu descobri que me envolver com um jogador de futebol iria dar muita notícia. Então, no livro eu falo sobre isso e eu assumi isso, porque é a verdade, né? Não sou hipócrita para mentir o que era a verdade. E ali eu cheguei no auge de tudo, de fama, de dinheiro, enfim. Só que eu tava pirando. Eu comecei a pirar, eu comecei a pensar em morrer. Então, o que me fez mal? A falta de equilíbrio, a falta de amor próprio. Eu acho que eu perdi o amor próprio, sabe? O meu respeito em ver até onde aquilo me fazia bem ou mal. Então, quando eu fiz tudo isso, tinha um objetivo. E eu cheguei nesse objetivo e vi que não valia a pena. Então, são momentos que você passa na sua vida que tem pessoas que dizem assim, olha, eu não teria coragem de fazer isso, mas o outro diz, eu tenho coragem de fazer isso. Então, as pessoas são livres. Eu não posso julgar ninguém, eu não posso acusar ninguém, eu não posso apontar o dedo para ninguém, porque eu não sei o que ela está passando. E sobre a religião que você falou, assim, tem religiosos que não me representam,
entende? Porque eu acho que Deus vai muito além de religião, sabe, Potter? Eu tenho passado por experiências assim que eu te digo, se eu não tivesse passado uma experiência pessoal com Deus no hospital, eu teria me tornado ateia de ver pessoas que falam de Deus e são repugnantes, entendeu? Então, hoje eu entendo muitas pessoas que já não acreditam mais em Deus por causa de outras pessoas, entende? Então, eu acho assim que Jesus, eu acredito nele, que ele veio pelos nossos pecados, sabe? E no dia do julgamento da minha alma, é ele que vai me perdoar por tudo de errado que eu fiz e que eu vou fazer, porque eu sou humana e eu erro. Às vezes num pensamento, uma palavra, uma atitude, não sou perfeita, que nem eu digo, eu sou pecadora, me reconheço como tal e preciso da misericórdia de Deus. Um dia eu vou prestar contas de tudo que eu fiz para ele. Seja bom ou mal, a vida é uma colheita. Se tu plantar banana, tu vai colher banana, tu não vai colher maçã. Então, nesses últimos 6 anos, eu tive uma nova chance. E eu tenho mudado as sementes que eu tenho plantado. Eu não posso mudar o que eu fiz de errado, entende, Potter? Eu fiz escolhas que eu me arrependo muito. Mas eu não tenho o que fazer, eu posso fazer novas escolhas. Não quer dizer que eu não vou errar, eu vou errar. E eu preciso da misericórdia de Deus. E eu não sou perfeita. Então, eu não sou juiz. Eu sou só uma pessoa que fez escolhas erradas, que assumiu o que fez e que daqui para frente vai fazer novas escolhas. Vou errar? Vou, porque eu sou humana. E eu preciso da misericórdia de Deus também. Então, para mim, Deus está muito além de religião. Porque eu acho que a religião, ela escraviza. Ela bota um fardo muito pesado sobre as pessoas. E Jesus nos trouxe para a liberdade. Eu acredito, assim, que eu sofro muito preconceito, sabe? De pessoas religiosas. Que acreditam, assim, que tu não pode usar um esmalte vermelho, que tu não pode ter um cabelo comprido, tu não pode usar uma maquiagem. Então, são coisas, assim, que você diz assim, meu Deus... Para mim, pecado é você falar palavras que machucam as pessoas, você ser arrogante, você se achar superior a alguém, sabe? Se a gente morre, a gente não leva nada. Então, para mim, pecado é isso, sabe? É o que sai da boca da pessoa e não a roupa que ela usa. Se ela gosta de usar decote, enfim, é ela, sabe? Deixa ela viver a vida dela. Eu não quero, eu escolhi não querer. Mas se amanhã eu quiser, eu vou usar, porque a vida é minha, eu sou livre. Entende? As pessoas são livres e elas mudam de pensamento. E que bom por isso. Que bom que a gente pode mudar. Que bom que a gente, de repente, hoje eu estou pensando de uma maneira e se você, de repente, me trouxer uma situação e me fazer entender de outra, poxa, legal, de repente eu estou errada. De repente a minha forma de pensar tá errado. E eu aceito, concordo com você. Poxa, vou melhorar. Sabe? Isso eu acho que a gente aprende a ser humilde. Quando a gente consegue... entender que a gente vive num mundo, que a gente precisa das outras pessoas, se a gente consegue ter empatia, se a gente consegue se colocar no lugar do outro e para de ficar criticando, a gente teria um mundo muito melhor, sabe? Quando eu consigo olhar para aquela pessoa que ela é ruim, ela é maltrata, ela é judia, e você começa a pensar assim, poxa, coitada, ela não é feliz, ela tem algum problema, ela tá machucada, por isso que ela tá machucando. E em vez de você revidar aquilo, você amar ela, uma hora você vai receber amor. E mesmo se você não receber, você tá dando o que você tem. E foi isso que eu aprendi, sabe? Eu acho que Jesus é isso. Jesus, ele não foi lá e apedrejou a adúltera, sabe? Pelo contrário, ele disse quem é que não tem pecado. Todos nós temos. Todos nós, eu, você, todos nós. A gente é falho, a gente é humano. Enquanto a gente viver nessa terra, eu digo, a gente não é um ser celestial ainda, entendeu? A gente vive aqui, a gente erra. E a gente vai errar. Só que a gente pode aprender, a gente pode ser humilde para pedir desculpa. Poxa, errei. Se a pessoa está falando algo, por exemplo, assim, Andressa, você foi grosseira comigo. Daqui a pouco, poxa, desculpa. Eu vou evitar uma briga, entende? Por que eu não posso, de repente, descer um pouquinho do salto e reconhecer que eu tô errada? Sabe? Acho que isso é humildade e acho que isso a gente aprende com a dor. Dificilmente a gente consegue baixar um pouquinho a cabeça, sabe? Porque eu acho que normalmente a gente tem que sofrer um pouquinho para isso, porque eu precisei sofrer para aprender isso. Ou a pessoa inteligente aprende com os erros dos outros, né? Seria mais fácil para todo mundo, né? Mas a humanidade aparentemente não aprende assim, né? Mas assim,
ainda voltando nesse teu passado mais recente, digamos, né? Não naquele passado que deixou, né, trevas, né, para ti quase que para sempre, né? Ter que lidar com isso sempre. Tu não é mais notícia, Andressa, pelas aquelas bobagens que tinha antes, né? É uma outra Não. coisa. Primeiro foi o preconceito, aí tu fez um trabalho chamado um livro. O livro é notícia, sabe por que o livro é notícia? Tá. Óbvio que também é notícia o que tu escreveu ali dentro, mas tu vira notícia porque tu vendeu bastante, né? E aí tu para de ser notícia por coisas fúteis, assim. Só que a pergunta, ela não é fútil. Ela vem diretamente de uma curiosidade, tá? Como é que aquela menina desprovida de preconceito, com uma libido muito alta, né? Eu já vou querer voltar, porque eu já conversei contigo, essa história é muito interessante, que é o momento que tu encontra, né, aquela luz que te salva, né? Mas segura, não fala ainda. Como é que esse lado carnal foi resolvido em ti? Como é que isso deixou... Tá, porque antes a tua vida era quase em volta disso, Uhum. né? Porque era o que tu dava pro mundo, era o que o mundo vinha e despejava em cima de ti, né? E aí depois que tu te acalmou, tá mais serena, que tu tem essa coisa mais forte com algo superior, como é que isso se resolve em ti? É uma curiosidade muito pura minha, sabe? É, Como é que agora tu fazes? Porque assim, a infância, ela é de abuso. Aí a pré-adolescente se descobre bonita e vai pro mundo, tipo assim, quer saber? Esse aqui sou eu vou fazer o que eu bem entender, eu quero ter prazer carnal, blá, blá, blá. Aí quase morre. Aí como é que tu resolve depois isso? Que é o agora, né? O Po- depois é agora. Potter, eu vou te ser bem sincera, sozinho eu não conseguiria. Eu acredito que Deus me ajudou, sabe? Eu acho que esse domínio próprio, esse equilíbrio veio dele, porque eu não tinha. E eu comecei a dizer, Deus, eu sou ansiosa, eu sou brava, eu não tenho equilíbrio. Eu comecei a falar e dizer, olha, eu não tenho essas qualidades, eu não, eu preciso de ajuda. Se tu existe, se tu tá aí me ouvindo, me ajuda a mudar, me ajuda a tirar esse sentimento ruim que tá dentro de mim, me ajuda a dar valor para as coisas pequenas. Eu comecei a pedir, sabe? Eu comecei a pedir para ele. Eu comecei a dizer, olha, meu Deus, me ajuda, porque sozinho eu não vou conseguir. Assim. E aí, graças a Deus, naturalmente foi acontecendo. Não Mas foi o da que noite que pro era o dia, entendeu, problema, André? Potter? Mas qual que era o problema? Era interno, Desejar era alguém, dentro de mas mim. desejar alguém carnalmente passou a ser um problema pra ti? Na verdade, não. Eu acho que nem eu falei. O problema está na falta de equilíbrio. Eu não tinha equilíbrio, entende? Eu não vejo problema em você ter um namorado, em você casar. Só que eu não quero ter relação sexual sem ser casada. Foi uma escolha que eu fiz, entende? São escolhas, Potter, são escolhas que a gente faz. Por exemplo, se você gosta de rock and roll, né? E você escolhe alguém que gosta de pagode, tu tem a escolha de ficar com ela ou não, porque ela gosta de pagode e outro rock and roll. São escolhas, entende? E as pessoas não são iguais, as pessoas são diferentes. Então, eu comecei a pensar de uma maneira e gostaria de ter alguém que pensasse da minha maneira, entende? Só que não sei se vai ter. E eu não tô preocupada com isso, tu tá entendendo? Porque eu acho que eu resetei a vida, eu já vivi bastante isso. Eu não tenho mais aquela coisa de antes, sabe? Essa necessidade de Tá, ter nem como alguém. humana. Não, é que assim, ó, como é que eu posso te falar? É que eu não consigo entender, Andressa. Tu tá entendendo que eu não Tá, consigo eu entender quero isso? te fazer entender. Por exemplo, assim, ó. Eu, quando fui abusada sexualmente, eu me senti um objeto, tá? E eu tinha dificuldade de ter relação sexual com os meus relacionamentos, porque eu tinha esse trauma dentro de mim, esses sentimentos, então eu tinha dificuldade de me relacionar sexualmente, eu meio que me travava, sabe? E aí, quando houve a necessidade financeira e eu tinha o meu filhinho para criar, e eu não tinha ninguém para me ajudar, ninguém para me trazer um leite, um gás, ou se preocupar com o que eu estava passando, eu optei pela prostituição. Porque ali eu vi uma forma de ganhar dinheiro e trazer comida para dentro de casa. Ali eu tive que vencer esse trauma, entende? E ali eu aprendi
a parte sexual, coisa que para mim antes era um tabu, né? Eu acabei vivendo isso intensamente. Então ali eu me relacionei com vários homens de todos os tipos, desde a parte boa como a parte ruim. Então eu vivi tudo isso intensamente. Eu ultrapassei o limite que a mulher, sabe, talvez uma mulher não tenha passado tudo que eu já passei, ou vivido essa parte, entende? É isso que eu falo, é a questão do equilíbrio. Eu não tinha equilíbrio. Eu era uma desequilibrada para tudo. Então, eu vivi isso intensamente, de uma maneira que eu me coloquei como um objeto, tá? Eu era um objeto que era comprável quem tinha para pagar. Quando eu passei por esse problema de saúde, que eu quase morri, que meus valores mudaram, eu decidi que eu não queria que ninguém mais tocasse em mim, que não fosse alguém que eu amasse, entende? Alguém que eu tivesse um sentimento verdadeiro, em que eu apreciasse, em que eu quisesse, entende? Então, eu decidi isso, eu fiz novas escolhas, entende? Hoje, eu não sei, eu valorizo tanto o meu corpo, sabe? Eu vejo como algo tão precioso, assim, que eu não consigo me imaginar sendo usada da mesma maneira, entende? Então, eu fiz essa nova escolha. Às vezes, lógico que você sente falta de estar com alguém, de estar de conchinha, de você ter alguém. Só que eu já passei por tantas experiências, assim, muito traumatizantes, e eu acho que muitos homens, eles não sabem tratar bem uma mulher, porque a mulher, ela é mais sentimental, ela é mais carente, e às vezes o homem, ele é muito bruto. Então, eu consigo entender até uma menina que escolhe ficar com outra menina, porque o homem, às vezes, não sabe tratar a gente como a gente gostaria de ser tratada, entende? Por pensar diferente. O homem pensa diferente da mulher. Então, a mulher é mais carente, ela gosta de carinho, ela gosta de atenção, ela gosta de receber elogio, sabe? A mulher gosta disso, a mulher quer se sentir amada, ela, sabe? E, às vezes, o homem, ele não consegue fazer isso. Ele tem... Então, eu não quero ser um objeto na mão de um homem, entende? Eu não quero me sentir descartável. Ali 2 segundos e satisfazia o prazer dele e tchau, entende? Hoje eu vejo dessa maneira. Então foi a escolha que eu fiz. Vai acontecer? Vai, com alguém que eu achar que tem que ser, no momento que eu achar que tem que ser, mas eu não tenho essa necessidade, entende? Porque eu acredito, Potter, que quando a gente escolhe alguém, é muito mais do que atração física, porque isso vai acabar. Eu quero me envolver com alguém que eu vou me apaixonar pela pessoa que ela é, pelo que ela pensa, pela conversa dela, sabe? Por ela ser divertida, por ela me fazer rir, por ela assistir um filme comigo e a gente dançar junto, sabe? E a gente ser um. É isso que eu quero. Eu quero viver isso, eu quero me permitir isso, entende? Só que eu não encontrei ainda. E eu não vou ficar com qualquer um, sabe? Que vai me olhar e vai me ver como um pedaço de carne e sabe? Não quero. Eu quero ser amiga de alguém, deixar as coisas acontecerem naturalmente com o tempo. Sabe aquela coisa de antigamente que parece ser loucura? Mas eu quero isso. Eu respeito o meu corpo e eu quero que seja com alguém muito legal. Eu não quero qualquer um, entende? Porque eu não sou qualquer uma. Eu sei do meu valor. E se eu não me valorizar, ninguém vai, sabe? E hoje eu não sou mais um objeto, eu não estou à venda, sabe? Vai ter que trabalhar muito para me conquistar. Não, Andressa, assim, ó, indo pro lado um pouquinho do humor, tá? É óbvio que isso é absurdamente resolvido em ti. Porque são 6 anos, Andressa. 6 anos, filho. Tipo assim, cara, tá perfeito, tá resolvido. Tá resolvido, tá tudo ótimo. Agora eu entendi. Não, mas tu sabe, Potter, que eu tentei reconstruir meu casamento, né, com o pai do meu filho, mas a gente tem opiniões diferentes, enfim, não deu certo. Então, não são bem 6 anos, são 3 que eu já me divorciei. Ah, não! Eu fiquei 3. Então tá, 3 anos sozinha. É normal. Eu fiquei 3 anos, daí foram 6 meses de casamento e depois agora 3 anos de novo sozinha. Beleza, tá aí o caminho. Tá aí o caminho para uma paz, né? Porque há paz nisso aí. E eu tenho certeza que a paz veio quando aparece algo.
agora tu vai caprichar nas palavras, porque eu não vi junto contigo, eu não senti junto contigo, e quem tá te vendo e te ouvindo agora aqui também não tava lá contigo. Então tu trate de ser tipo aqueles escritores policiais que te colocam numa cena, sei lá, numa cena daquele super detetive chegando numa cena. É que eu não posso falar de cena de crime, porque não tem nada a ver com crime isso. Só porque eu falei de livro policial, tá? Mas vamos lá. Alguém chegando e narrando uma montanha muito alta, e a gente chega a sentir o cheiro da natureza na página do livro. Descreva com perfeição qual foi, o que aconteceu contigo para te ter esse encontro espiritual. Não sei, qual é a palavra? Encontro com Deus. Como é que foi? Capricha nos detalhes. Na verdade, depois que eu passei por isso, eu até dei uma pesquisada na internet sobre isso. Isso é bastante comum, não aconteceu só comigo, que é uma experiência de quase morte, EQM que fala, tá? Eu, na verdade, antes disso acontecer, eu não acreditava na existência de Deus por causa do abuso sexual, por causa das pessoas ruins que apareceram na minha vida, enfim. E eu pensava assim, aonde que estava Deus que deixou uma criança ser abusada, sabe? Então eu tinha esses questionamentos, assim, muito doidos na minha mente. Até eu brincava com o inferno, me vesti de diabo uns meses antes, disse que eu era o próprio capeta e tal. Eu era malucona. E aí, no hospital, eu lembro, assim, que eu entrei no hospital e eu comecei a sentir dores muito fortes, muito, muito, muito fortes. Aqui em Porto Alegre, na época eu morava do lado do Conceição, e ali, na verdade, já começou a doer de manhã, quando eu fui pra praia. Eu tinha ido pra praia com a minha mãe, a gente estava vendo uma casa para comprar lá, e eu comecei a sentir muitas dores nas minhas pernas. E aí eu comecei a me automedicar, e eu tomei muito remédio, a dor começou a aumentar. Nisso, quando eu já cheguei em casa, eu não conseguia pisar no chão. Então eram dores assim que parecia que rasgava a minha carne. E aí o meu padrasto me levou para o hospital, e ali a minha pressão já estava quase... eu nem me lembro agora qual era o número da minha pressão, mas eu estava assim quase em choque. Aí a enfermeira falou para minha mãe que eu ia morrer. Nisso a minha mãe já entrou em desespero, e eu comecei a tirar minhas joias. Eu disse para minha mãe, mãe, a senha do banco é essa. Eu sabia que eu ia morrer, sabe? A dor era muito forte, era horrível, assim, um medo da morte, uma coisa horrível, horrível. E aí eu comecei a chorar, e eu lembro, assim, que quando a dor ela aumentou muito, eu lembro que eu estava deitada na maca, e aí eu vi a minha alma descolando do meu corpo. E na hora que isso aconteceu, as dores passaram. E aí eu vi igualzinho o meu corpo, assim, a minha alma, ela era igual o meu corpo, só que ela era uma fumacinha, tipo uma fumacinha meio transparente, sabe? Sabe quando tu fuma um cigarro que sai aquela fumacinha do cigarro? Tipo aquela fumacinha, só que ela era o meu corpo, assim, eu via o meu corpo, eu via as minhas mãos, só que ela era toda em fumacinha, e aí eu olhava para as minhas mãos, assim, olhava para mim, e eu via o meu corpo nu. O meu corpo estava nu, eu não estava de roupa, eu via ele, e eu via o meu corpo na maca, ali vestido com um negocinho do hospital, tipo, entendeu? Como se fosse uma Só que a minha câmera de alma estava cima, nua. tipo uma câmera de cima, tô olhando aquilo de cima Os para meus baixo. olhos, tipo assim, é como se os meus olhos olhassem para mim mesma, sabe? Tipo, eu não via o meu rosto, porque o meu olho estava olhando pro meu corpo, entendi. entendeu? É tipo 3D, tu tava Isso, vendo aquilo, tá? isso. E aí, quando a minha alma, que era igual o meu corpo, saiu do meu corpo, eu vi eu deitada na maca. Eu me vi, entende? Eu vi eu ali deitada, os médicos tentando me reanimar. E aí, na hora que eu vi isso, a minha consciência falava comigo e dizia o que estava acontecendo. Dizendo, olha, tu saiu do teu corpo, tu tá morrendo. Os médicos estão tentando te ressuscitar. A minha consciência explicava aquela situação para mim. E aí eu lembro, assim, que quando eu vi essa cena, a minha alma subiu. Ela subiu. E aí, quando ela subiu muito além do céu. Era algo, tipo assim, sabe? Lá para cima, assim, que passava o céu. E quando eu subi lá muito alto, era muito branquinho. Era muito silencioso, assim. Tinha muita paz. Era branco que não tinha fim de branco, assim. E aí, eu lembro que, quando eu olhei para
mim, eu tava nua, eu senti vergonha de mim, de estar nua, sabe? É como se você estivesse esperando alguém muito importante e você tá nu, você vai receber uma visita. Então, essa sensação que eu tinha, que ia chegar alguém e eu tava nua. E eu senti vergonha de estar nua. E aí eu comecei a chorar. E aí eu lembro assim que eu tava naquele lugar que eu entendia que para mim era como um julgamento, era como um tribunal, sabe? A minha consciência falava para mim como se eu estivesse num tribunal e ali eu estava sendo julgada. E ali eu lembro que passou a minha vida toda, da minha infância até o último dia dali, de escolhas que eu fiz, de pecados, de atitudes, de palavras, tudo. Eu me vi, eu me julguei. E eu vi que eu não era digna daquele lugar, sabe? Eu me senti suja, eu me senti mal, eu me senti condenada, sabe? Eu vi assim, que besteira que tu fez com a tua vida. Olha o que tu fez com a tua vida, olha as escolhas que você fez. Você não é digna disso, sabe? E eu não tinha um advogado para me defender. Era assim que eu me sentia, como se faltasse algo. Que hoje eu entendo que é Jesus. Hoje eu entendo que é Jesus. É como se o meu advogado não estivesse ali para me defender. É como se eu estivesse sendo julgada por algo que eu cometi, um crime que eu cometi, e eu não tinha um advogado de defesa, entende? Era essa sensação que eu sentia. E Deus me mostrou. E de todas as coisas horríveis que eu fiz, porque eu fiz muita coisa horrível, nojenta, era o olhar altivo que eu tinha de superioridade, sabe? Essa arrogância que eu tinha. E aquilo marcou muito dentro de mim. E aí eu lembro, assim, que quando eu vi uma luz brilhante, que eu sei que era Deus, sabe? Era Ele, eu senti um amor, algo inexplicável, assim, que era Ele. E eu disse que eu ia falar, que não importava se o mundo achasse que eu sou louca, eu sei que Ele é vivo, que é real, Ele existe. E eu disse que eu falaria aos 4 cantos do mundo que Ele é vivo. E eu pedi uma segunda chance, eu disse, Deus, deixa eu cuidar do meu filho, sabe? Era isso que eu me arrependia, porque se eu morresse ali, sabe, quem ia cuidar dele? E o que ele levaria de mim? Uma mãe drogada, louca, entende? Então eu disse, Deus, me dá uma nova chance, deixa eu fazer novas escolhas. E aí eu senti o perdão dele dentro de mim. E quando eu senti o perdão dentro de mim, eu entendi que eu teria que perdoar, entende? Que para que eu pudesse ser perdoada ali, eu teria que perdoar. E ali eu senti o perdão, e aí eu voltei. E aí, para mim, Potter, passou assim uns 5 minutos. Só que eu já estava 3 dias em coma. E aí, quando eu senti esse amor, esse perdão, assim, eu não vi Deus, eu vi a luz dele. E eu sei que era ele. E eu senti o amor, a paz, eu senti aquela coisa maravilhosa, assim, que eu não tenho palavras para descrever tamanho poder. E aí, quando eu voltei, a minha alma, ela encaixou no meu corpo. E eu respirei, e aí eu tava feliz de ter voltado, sabe? Eu tava dentro do meu corpo de novo. A morte tinha ido embora, de uma certa forma. Só que alguns segundos depois, eu vi o espírito da morte. E o espírito da morte, que eu acredito que seja um guardião da parte espiritual de algo ruim, né? Que algumas pessoas acreditam em inferno, enfim, mas esse mundo que existe paralelo ao nosso, espiritual, ele era uma fumaça preta, muito turva, que nem de incêndio, sabe de incêndio, aquela fumaça de incêndio? Ele era assim, ele era muito grande, ele não era uma pessoa, mas era tipo um monstro. Eu não sei explicar assim, porque ele era uma fumaça, mas ele era mau. A sensação que eu tinha era muito ruim, porque assim, ao mesmo tempo que eu sentia frio, eu sentia calor, e os gritos era como se rasgasse a minha carne, os gritos que eu ouvia. Eu acredito que era som do inferno, né? Eu acredito. E nisso, quando eu estava passando por essa situação, a minha mãe estava do lado da minha cama e a minha mãe estava orando por mim. Então eu acredito muito nisso. Eu acredito que as orações da minha mãe me livrou daquela sensação, daquele espírito, porque eu senti, Potter, eu vi que ele pegou minha alma do meu corpo e ele iria me levar para esse lugar, entende? E ali seria a morte eterna para mim, de dor, entende? Então, assim, o que não deixa muitas vezes eu me desconverter, eu chutar tudo, sabe? Desse mundo doido aí,
é ter passado por isso, porque isso me traz um temor. Isso, ter passado por essa experiência sobrenatural me faz entender que existe um depois, entende? Existe um depois, e esse depois pode ser bom e pode ser ruim, mas quando eu passei por essa experiência, tudo era muito recente para mim, eu não estava entendendo muito, porque era uma loucura, sabe? Uma loucura isso. E aí, depois eu conheci, né, a igreja, conheci a Bíblia, conheci Jesus e eu consegui entender algumas coisas, porque isso tudo eu acredito que é algo muito pessoal. Por mais que eu venha explicar para você, é difícil de você entender, né? Porque é muito espiritual. É muito espiritual, assim, é muito pessoal. E eu posso dizer para você que existe um depois. Sabe? Existe um depois. E o que é ruim, eu não quero ir para lá. Então, por isso que eu decidi ser uma pessoa melhor, sabe? E não que eu seja merecedora do que é bom, porque a gente não é. Mas eu acredito hoje em Jesus, eu acredito que no dia que eu tiver que passar de novo por aquele tribunal, se eu tiver ele ali para me defender, eu vou entrar, entendeu? Mesmo sendo falha, mesmo sendo pecadora, mesmo errando, mesmo cometendo erros, ou talvez piores, né? Porque a misericórdia de Deus, eu acho que não tem fim. Eu acho que ele nos ama de uma maneira assim que talvez uma mãe não consiga, talvez porque eu digo mãe, porque assim, a mãe, ela ama, mas tem mães e mães, né? Tem mães que abandonam filhos. Então, eu não conseguiria explicar, acho que o tamanho amor de Deus, mas eu entendi que é o perdão. Porque se eu não perdoar, como é que eu vou merecer perdão? Entendeu? Então, eu sou pecadora, eu sou falha, eu preciso perdoar. Foi isso que eu aprendi. Que para que eu pudesse ter essa nova chance, eu tinha que aprender a perdoar. Para que eu pudesse me curar, eu teria que perdoar. E para que um dia eu chegue de novo nesse tribunal, eu tenho que perdoar quem me machucou. Que eu acho que o mais difícil é isso, entendeu? É muito fácil você perdoar quem você ama. Mas você perdoar quem te fez muito mal, acho que é o mais difícil. E para mim merecer o perdão de Deus, eu acredito que eu tenho que perdoar essa pessoa mal, porque eu vou ter que prestar contas de novo, entende? Não acabou, vai acabar o dia que a minha vida acabar. E para acabar pode ser daqui a pouco. Eu posso daqui a pouco dormir, não acordar mais, sair de casa e morrer. Então a morte está nos rondando 24 horas, a gente nunca sabe quando vai morrer. Então eu decidi perdoar por questão racional também. Eu não vou falar mais nada. Acho que o episódio, depois desse teu depoimento, tem que acabar aqui. Porque ele é raro de ouvir, né? Tu não notou, mas falou mais ou menos uns 12, 13 minutos. E vamos acabar por aqui? Posso te agradecer. Obrigado pelo carinho e tua atenção. Eu que agradeço. Volte sempre. Muito.